está entrando no ar, pela Rádio Tropical Web Brasil, o programa Resenha Contábil, com Bela Balaciano e Dilan Souza. Um programa que esclarece suas dúvidas sobre o mundo da contabilidade. Meu nome é Dilan Souza e, junto com Bela Balaciano, apresentamos o programa Resenha Contábil. Hoje, no nosso programa, teremos como convidado Samir Ferreira, contador, advogado, administrador de empresa e empresário contábil, presidente atual do nosso SESCOM RJ desde janeiro desse ano e presidente atual da Associação Empresarial de Campo Grande desde 2024. Antes de passar a palavra para a Bela, que ela sempre apresenta melhor os nossos convidados, algumas informações, né? Lembrando que amanhã termina a entrega da CBE, muito importante para pessoas que possuem bens no exterior. O prazo da entrega da DCTF referente ao mês de março, para esclarecer algumas dúvidas, também será no dia 30/4, como janeiro e fevereiro, que aconteceram no dia 31 de março. E o mês 3 vai ser 30/4. Regras e prazos da DECRAN, referente a 2024, já foram divulgadas pela portaria 175 da Cefaz, do nosso estado, e o prazo de entrega normal vai ser 20/5 e a retificadora até 27/5 de 2025. Também é importante falar que algumas pessoas ligadas a eventos têm sempre uma dúvida. Então, foi baixada uma resolução no dia 28/3 e ela foi publicada no dia 31/3, esclarecendo que fica dispensado da inscrição para o contribuinte do estado do Rio de Janeiro que queira fazer evento em feiras, exposições locais e semelhantes, sendo que essa isenção ela só vale se a permanência desse evento não for superior a 60 dias. Para contribuinte localizado no estado do Rio de Janeiro, mas não na capital, esse prazo será somente de 30 dias. Então, essa resolução ela entrou em vigor a partir de 31 de março. Então, todo mundo de evento já sabe que não precisa ter a licença, a inscrição, né, estadual, se o evento não for superior a 60 dias. Bom, pode falar, Bela. Boa tarde a todos. Eu gostaria de primeiro agradecer a excelente comemoração que foi feita no sábado da Rádio Tropical Web, comemorando o 2º ano do programa Samba, Arte e Cultura. Foi um excelente evento e nós tivemos a honra de ter o nosso presidente da Junta Comercial, o Sérgio Romai, recebendo uma mansão da rádio e do programa. Bom, hoje nós temos o nosso Samir Mener, que vocês todos conhecem, que acabou de terminar a gestão dele no Conselho Regional e hoje em dia ele está no SESCOM. A partir do dia 1º de janeiro de 2025, ele é presidente atual do SESCOM e presidente também da Associação Empresarial de Campo Grande. E com a palavra, o nosso convidado. Eu queria agradecer o convite, agradecer de Dilan e Bela. São pessoas que a gente já tem um relacionamento há bastante tempo, referências aí no nosso segmento contábil. E estar com vocês aqui discutindo os assuntos que são pertinentes à nossa classe, acho que é sempre produtivo. Que a gente possa bater um papo aqui que também esclareça e direcione os nossos colegas aí. Bom, para começar a conversa, o que sempre as pessoas perguntam, né? Quando os nossos convidados têm assim cargos dentro de alguma associação, como é que vocês harmonizam a rotina de vocês como empresário, né? Que você é empresário e amante, gente, de fazer imposto de renda. Amante. Entendeu? Com o SESCOM, com a associação e com o seu escritório. Como é feita essa harmonização? Eu confesso que realmente é bastante corrido.
né? Porque eu sempre trabalhei só no escritório, né? Minha vida toda, até os 34 anos, foi dentro do escritório de contabilidade, trabalhando 7 dias por semana, né? A exemplo da mãe lá, que também é workaholic, é viciada em trabalho, e a gente faz o que ama, então a gente acaba não sentindo o peso do trabalho, né? E em 2013 foi quando eu recebi o convite da Vitória, da saudosa Vitória, para estar com a gente na chapa, né? Para compor a chapa junto com ela com o CRC. Aí, a partir desse momento... Não, mas antes disso você já estava no Sindiconte, né? Não. Você não fazia... Não participava ainda, participava alguma coisa? Tudo começou com o convite da Vitória para compor a chapa lá do CRC. E aí, quando a gente ganhou, eu assumi como conselheiro efetivo na Câmara de Fiscalização, né? A coordenação adjunta lá da Câmara de Fiscalização com a Márcia Tavares. E aí, quando você entra ali, tem uma mosquinha que te pica, né? Que a Vitória, quando me convidou, ela falou, uma vez a cada 15 dias você vai precisar ir lá no CRC. E aí eu já estava indo 2 vezes por semana. Organizei minha agenda para que isso acontecesse, né? Aí foi 1 ano e pouco depois, eu já fui nomeado vogal efetivo na junta comercial pelo CRC. E aí já foram mais 2 dias da semana que eu tentava conjugar os mesmos dias do CRC com a junta comercial, atender as 2 frentes de trabalho ali. E quando a gente viu, já como vice-presidente e tudo mais, a agenda se tomou. Então, durante o período de 20 a 23 que eu fui presidente do CRC, eu ia no meu escritório 2 vezes por mês. Então, as minhas sócias me ajudaram muito, né? Que a minha mãe e minha irmã são minhas sócias e elas seguraram mesmo na unha, né? E aí, quando acabou a presidência do CRC, aí eu aceitei o convite para dirigir, para presidir a Associação Empresarial de Campo Grande, que é no bairro onde eu estou estabelecido, onde eu moro, onde os meus negócios eles estão estruturados também. Então ficou mais fácil ali, né, de gerir tudo. E aí depois veio o convite aí para estar no Sescom. E hoje a gente sabe a hora que acorda, mas não sabe a hora que dorme. A hora que dorme. O seu trabalho na Associação de Campo Grande tem sido bastante comentado. Tem alguns amigos, contadores lá, que falaram que foi, assim, para eles, né? Eles falaram que foi, assim, uma mudança, assim, que estava apagado. Eles disseram assim, estava apagado. Aí, Samir chegou aqui e mudou. É outra cara, é outro tudo. Entendeu? Quando eu assumi a associação, e aí eu assumi sozinho, porque o outro presidente anterior, ele renunciou, eu fiquei 6 meses sem diretoria, trabalhando sozinho, né? E aí tentei reestruturar o trabalho da associação para que ela não só capacitasse, qualificasse, fosse uma entidade de representação empresarial, mas que a gente me promovesse controle social, né? E aí comecei a usar todo o relacionamento que eu adquiri com junta comercial, enquanto fui presidente do Conselho Fiscal do Sebrae, daqui do Rio de Janeiro também, do CRC, para poder começar a levar o olhar da administração pública para lá. E aí conseguimos desde então que o prefeito Eduardo Paes se comprometesse a construir o polo gastronômico do Rio da Prata. Nós levamos o Segurança Presente, uma unidade do SESC, agora estamos levando uma unidade do Sebrae para Campo Grande. Conseguimos a FAETEC, agora a gente está tentando levar o Supercentro de Saúde Carioca, que é uma estrutura da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que faz exames complementares de graça para a população. Só tem um em Benfica, a gente está tentando levar para Campo Grande. Então, é isso. Acho que levar o olhar da administração pública para o bairro, que é o bairro mais populoso da América Latina, né? Então, ele tem uma representatividade muito grande. E o Centro Comercial de Campo Grande, ele é um dos mais pujantes aí. A gente tem empresas como Casas Bahia, como Bagágio, como Ponto Frio, que o calçadão de Campo Grande tem as lojas com o maior faturamento da rede no estado do Rio de Janeiro. Então isso é bastante representativo. Eu espero que esse trabalho lá ele seja frutífero e que a gente consiga realmente tornar Campo Grande referência aí para o nosso estado. Você falou da Vitória, desculpa, Bernardo. Não, sem problema. Você falou da Vitória e é uma verdade. Eu mesma fui voluntária nos projetos da Vitória durante muito tempo. Muito tempo. Realmente ela contagiava. Quando ela foi para Brasília, tenho familiares lá, morei muitos anos em Brasília, aí ela ficava assim, pô, Dinô, tem alguma coisa para indicar? Então, indiquei vários amigos e
minha ex-cunhada que é contadora, e outro que é contador, outro que é auditor, e aí ela fez, porque ela foi para lá, ela tinha pessoas conhecidas, mas não tinha aquele pessoal para o dia a dia, né? Para as coisas. Então, a Vitória é assim, sensacional. Ela é muito corajosa, né? Sensacional. E ela tinha uma capacidade de sensibilizar as pessoas pro trabalho. Acho que eu aprendi um pouquinho com ela também, né? Observando bastante como ela fazia, como ela sensibilizava as pessoas. Acho que e com ela ali nasceu já a visão para modernizar o CRC, que estava, sabe, muito... eu falo por mim mesmo, né? Porque são mais de 35 anos na profissão, muito mais. E a gente não tinha, o CRC parecia assim, é só mais um lugar que a gente via mais só como obrigação, porque ou você tem um registro ou você não pode trabalhar. Mas só burocrático, né? Burocrático. Então, quer dizer, ela já começou a ter a visão, né? De abrir as portas. De abrir as portas. A Vitória foi funcionária do conselho. A Vitória era, que eu me lembro, ela participou de várias sessões do conselho, inclusive fiscalização, né? Então, foi a primeira vice-presidente mulher. Exatamente. Então ela tinha uma noção exata do que o conselho precisava, né? E com isso eu acho que ajudou muito ela na gestão em que ela fez. Agora, quanto eu também fui picada pela Vitória, porque na ocasião quem me levou para o Sindiconte foi a Vitória. Que também foi a primeira presidente mulher, né? Exatamente, do sindicato. Que na época o sindicato também estava muito caído e ela levantou o sindicato. E na ocasião eu não era ainda nem sócia, nem do sindicato, e ela já me fazia participar dos eventos como representante do sindicato. Eu ia às reuniões na Receita Federal já como representante do sindicato. Verdade. Acho que foi até lá que nós nos conhecemos. Sim, né? foi, exatamente. Entidades congraçadas. Então, eu acho que ela foi uma pessoa que ela trouxe muita evolução, né, para os nossos órgãos, para nossas entidades. Foi muito bom. Movimentou muito e deixou um legado, né? Deixou um legado, sem dúvida. Sem dúvida. Provocada pela coragem dela, né? Deixou um nome registrado e muito bem registrado na nossa história, né? Verdade. Outra coisa que o pessoal também está falando muito, sempre perguntando quando vai começar, eu falei, calma, que é a capacitação dos colaboradores. Está todo mundo muito ansioso, né? Sim. Por quê? Porque você sabe do nosso grande problema em conseguir mão de obra qualificada. A gente até recebe, mas vê que a pessoa, muitas das vezes não é nem culpa da pessoa, é a qualidade que ela recebeu. E tem coisas que também não se aprende na faculdade. Nós bem sabemos disso, né? Você nunca aprendeu na faculdade a rotina. Né? Entendeu? A lidar e a saber, e até mesmo, com o passar do tempo trabalhando, aqui eu entender, por exemplo, a rotina do escritório é bem diferente da rotina de uma empresa contábil. Às vezes as pessoas não conseguem enxergar isso. O escritório, você que começou, você sabe que você passa por tudo. Você é DP, você é fiscal, você é contábil, você é o societário, você é o comercial, você é o cara do cafezinho, você é tudo. Você passa por tudo. Já numa empresa contábil, a rotina é um pouco diferente. Então, muitas das vezes, alguns colegas falam assim, poxa vida, treinei, fiz isso aqui, mas eu falo para todo mundo, gente, funcionário é igual filho. A gente cria para o mundo. A gente prepara, porque se você não preparar, você vai ter o quê? Porque, olhando assim, como se fosse uma ferramenta, se a ferramenta, se ela não está afiada, calibrada, ela não nos serve. Sim. Então, você tem que ensinar. Tem que acabar, tem que tirar da cabeça aquela velha história. Poxa, eu vou investir. Às vezes eu vejo colega falando assim, não, eu invisto, mas eu faço assinar um contrato que vai ficar comigo até 3 anos. Gente, isso não existe. Isso é ilegal. Não é prisão, né? Não é prisão. É parceria. Se eu preciso que você realize um trabalho, e para isso eu preciso que você seja capacitado, é para você e é para mim.
entendeu? Se depois você chegar, você pode até não querer mais ficar comigo, capacitado ou não capacitado, então não existe essa ferramenta. O ambiente também, né? Que entendeu? você proporciona para o colaborador, né? O que retém, né? Não é só dinheiro, é Em lugar ambiente. nenhum do mundo você pode prender alguém a ser, né? Essa que é a verdade, né? Então, você tem que treinar, você tem que deixar aquela pessoa fluir, mas se ela que tiver um outro rumo na vida, você não pode impedir de jeito nenhum, você não pode amarrar. Livre-arbítrio, Né? né? Exatamente. Mas eu entendo a importância da capacitação, porque são eles que atendem os nossos clientes. Exatamente. Né? E aí o pessoal queria ouvir você falar um pouquinho desse projeto. Vamos lá. Eu falei, gente, ainda está no embrião, mas vai sair. Não, mas a gente avançou bastante hoje na reunião da diretoria. Qual é o conceito? Quando a gente administrava lá o CRC ele tem uma amplitude de trabalho, de atuação muito grande, né? Você tem que abraçar todos os nichos e formas de atuação da contabilidade distintas. E quando você sai do CRC, né, que foi uma experiência gigantesca, para mim foi a 4ª graduação, né, do CRC. Aprendi muito lá. E quando eu venho para o SESCOM, na verdade, eu estreito o meu campo de visão e hoje eu consigo direcionar toda a política em favor do empresariado contábil e da estrutura que ele precisa construir para que ele entregue excelência. E aí, quando a gente entrou lá no SESCOM, você está querendo me dizer o seguinte: quando você estava no conselho, a sua visão era geral, macro, né? A macro. Auditor, Hoje, perito, exatamente. Hoje, você no SESCOM, a tua visão é só em relação aos empresários. Com certeza absoluta. O foco para potencialização, né? Sim. Então, quando eu convidei a diretoria para trabalhar comigo e tive liberdade para escolher os nomes e tudo mais, qual era o meu objetivo ali? Que a gente estruturasse o trabalho em 3 pilares. O primeiro pilar é esse: capacitar e qualificar a força de trabalho dos escritórios de contabilidade para que os nossos colaboradores entreguem um trabalho de excelência. Quando você entrega excelência para o teu cliente, ele valoriza o teu trabalho e ele topa pagar o preço justo do que você entrega. O segundo pilar, a diversificação dos produtos e serviços que as empresas contábeis elas precisam vender. O contador ele não pode se ater a calcular folha e imposto, né? Ele tem a capacidade de construir um leque de produtos e serviços muito maior. É onde a gente está buscando parcerias para registro de marcas e patentes, para BPO financeiro, para recuperação de crédito tributário, para planejamento tributário, para plano de negócios, porque nós somos um hub de soluções empresariais. O contador ele tem essa capacidade, né? Pela confiança que o cliente tem nele, o que você vender para o empresário, ele vai comprar, porque o maior ativo que você precisa ter dele, que é a confiança, você já tem. Então, o segundo grande pilar é estruturar as empresas contábeis do Estado do Rio de Janeiro a aprender a aumentar o seu mix de produtos e serviços e assim, atendendo os mesmos clientes, aumentar a sua receita no escritório. E o terceiro é a profissionalização da gestão, onde a gente vai ensinar o empresário contábil a ter esse olhar de gestor mesmo, né? O financeiro, o marketing, o societário e todas essas estruturas que uma empresa precisa ter para ela efetivamente evoluir. E aí a gente tem a Escola de Colaboradores, que foi um legado da gestão anterior. O presidente Maurício criou a Escola de Colaboradores, mas ele não teve tempo de implementar, e aí a gente agora está calibrando. Hoje mesmo, na reunião de diretoria, a gente aprovou 42 temas de cursos distintos e em áreas do conhecimento distintas também. Então a gente vai ter uma estrutura só para contábil e fiscal, uma estrutura só para gestão de pessoas e RH, e uma estrutura para gestão mesmo, empresarial. E aí aprovamos agora, na reunião de diretoria, que todos os associados do SESCOM eles vão ser presenteados com um curso gratuito, que é o curso de excelência no atendimento, que eu acho que tudo parte daí, né? Sim. A gente precisa entregar o nosso trabalho com excelência. Então a gente precisa prestar um bom atendimento, porque às vezes o atendimento é o diferencial. Todo mundo calcula folha, né? Mas a forma com que você atende o teu cliente é que vai fazer ele se fidelizar a você. E aí agora no mês de maio a gente já vai começar, graças a Deus. Foram meses em que a gente recebe a gestão e precisa dar a nossa cara, né?
Então a gente recebeu a casa com 5 colaboradores, hoje a gente já tem quase 10 ou mais de 10. A gente reestruturou a forma de atuar nas redes sociais também. E eu acho que agora em maio a gente começa a entregar esses conteúdos todos e eu tenho certeza absoluta que eles vão mudar a percepção de atuação do SESCOM. E eu espero que tudo isso que a gente esteja construindo verdadeiramente ao final seja o sucesso das empresas contábeis aqui do estado do Rio de Janeiro. Outro ponto que os colegas tocam sempre é os nossos gargalos, né? Assim, é repetitivo, né? É chato falar, porque eu sempre estou falando com ele, então aqui eu estou repetindo o que eu sempre estou falando. Mas a gente continua lá com aqueles problemas pontuais. Às vezes eu escuto colegas, né? Até mesmo, eu falo porque eu falo com eles lá, né? Então eu falo, fazendo que, o contador só reclama, não é reclamar, é pontuar. Alguns reclamam mesmo, tem gente que reclama até que hoje acordou com dor no pé e vai ficar o dia inteiro falando que está com o pé doendo. Mas tem situações que a pessoa precisa de solução, porque hoje, como você falou, hoje se o contador não sabe se virar, ele fica parado. Poxa, entrei, não consegui fazer. Gente, já tentou fazer isso, já tentou fazer aquilo. Outro dia eu escutei de um colega, bem antigo, também é associado, ele sabe que eu estou falando dele, ele falou assim, eu sou contador, não tenho que saber nada desse negócio que hoje o site está funcionando com o navegador Chrome, se ele está funcionando com a... Como é que ele chama, meu Deus? Com a raposinha, se ele está funcionando com o Edge. Eu não tenho que saber nada disso. Eu tenho que sentar no computador, ligar e está funcionando. Não existe mais profissão contábil sem tecnologia, né? Então eu falo para ele. Acaba a internet no teu escritório para você consegue trabalhar. Não é nem isso. Você hoje, como contador, você tem que entender um pouco da dinâmica, né, da informática, da inteligência artificial. Se você não entender, se você não fizer por onde, você não vai conseguir trabalhar. Não adianta dizer que você é contador, que você tem que sentar e só fazer declarações, só fazer folha de pagamento. Não adianta. Você tem que entender, hoje em dia, de tudo. Essa é que é a verdade. E quem tem conhecimento multidisciplinar, ele acaba se destacando mesmo. Acho que até a minha trajetória educacional foi nesse sentido também. Porque quando eu cheguei no escritório de contabilidade, né, a mãe fez eu passar por todos os departamentos para sentir a dor do colaborador, né? E quando eu fosse gerir a casa, eu tivesse uma percepção real da necessidade de cada um. E aí comecei a trabalhar. Quando eu me formei em contabilidade, na verdade o que eu fazia era a gestão do escritório, né? A execução dos processos já não era realidade para mim, a não ser o meu amado imposto de renda pessoa física aí. E aí, muitas das demandas que eu recebia no escritório eram de necessidades jurídicas, né? Às vezes era uma demanda trabalhista, às vezes era um conflito entre os sócios. Então, o direito ele permeia muito o trabalho do contador, né? E aí resolvi fazer o direito e aí passei a assumir essas necessidades do cliente também. E no final de tudo, o que eu fazia de verdade era administrar o escritório. Então, sentia a necessidade do conhecimento de administração, né? Que é um conhecimento amplo, multidisciplinar. Eu acho que as 3 graduações, no final, é que realmente construíram o profissional que eu sou hoje. Aí. Verdade. Uma outra coisa que o pessoal, assim, comenta, né? Fala, a gente às vezes está ali conversando, de que maneira o SESCOM... Isso já foi assunto, tá? Você pode perceber que eu estou repetindo algumas coisas que a gente já conversou. De que maneira o SESCOM pode ajudar, principalmente o pequeno, o pequeno empresário, a fazer escolhas assertivas. Porque muitas das vezes você está lá trabalhando, vê que a ferramenta... tem várias ferramentas, mas você não sabe exatamente aquela. E nós chegamos a comentar lá, né? Sim. Se teríamos, de alguma forma, uma orientação, porque foi como não me lembro mais quem falou. Muitas das vezes a gente paga, eu mesma já paguei por ferramentas que não usei porque não dava certo, porque demandava, porque eu não tinha mão de obra suficiente. A fala que vocês trouxeram aqui, ela é objeto de um projeto que quem está servindo como cobaia
é o meu escritório mesmo, né? Porque eu só consigo colocar para a utilização dos colegas o que eu realmente acredito, né? A gente precisa trabalhar com verdade. Então eu convidei o Luiz Ricardo e o Álvaro Castro, que são duas pessoas que eu reputo um conhecimento sobre tecnologia no nosso ambiente bastante grande. E a gente montou um projeto, e esse projeto está rodando lá no escritório. Eu acredito que mais uns 2 meses a gente consiga finalizar ele e a gente vai entregar isso gratuito para todos os associados, que é o mapeamento tecnológico das empresas. Então, ele é dividido em alguns módulos. O primeiro módulo é uma análise da estrutura de hardware, como é que são os seus computadores, o seu servidor é local, ele está na nuvem, como é que está a Lei Geral de Proteção de Dados, como é que está a guarda dos arquivos digitais. Então, toda essa organização estrutural é o primeiro módulo desse projeto. O segundo módulo é mapear as rotinas do escritório de contabilidade através de núcleos lá, fiscal, departamento pessoal, auditoria, recuperação de crédito, atendimento. E aí, que ferramentas de tecnologia são as que mais otimizam e dão segurança para o trabalho do contador em cada uma daquelas esferas. E aí a gente vai e faz esse mapeamento de tecnologia nas empresas. Para você ter uma ideia, essa mandala de tecnologia que a gente montou da minha empresa são 28 frentes de atuação diferentes que um contador tem. E eu acho que metade dessas frentes eu não tinha nenhuma ferramenta de tecnologia para prestar apoio. Então, o meu escritório estava muito mais no trabalho manual e braçal do que usando a tecnologia para ganho de produtividade e assertividade das informações. E aí o que eu fiz? Nesse mapeamento junto com eles, identificamos, por exemplo, uma meia dúzia de sistemas de tecnologia que eu pagava mensalmente e que não usava. Então, esse mapeamento ele fez a otimização da minha estrutura. Agora ele está reduzindo os meus custos porque eu estou cancelando ferramentas de tecnologia que eu pagava e não usava. E agora a gente está contratando outras ferramentas de tecnologia que vão potencializar o trabalho dos meus colaboradores, né? Da velocidade e assertividade. O que eu quero no final? Que a minha equipe, capacitada na escola de colaboradores, eu capacitado na escola de gestão, que é um projeto novo que a gente vai lançar só para os donos de escritórios, e que a comissão de tecnologia, pelo Álvaro e pelo Luiz Ricardo, fazendo esse mapeamento, eu dou a estruturação que os escritórios de contabilidade precisam para poder evoluir com estrutura. E aí meus colaboradores eles vão ter capacidade de atender um público muito maior do que eles atendem hoje, e com uma segurança da informação muito maior e com uma velocidade de resposta maior ainda, entende? Então, hoje no meu escritório a regra são 10 CNPJs administrados para cada colaborador, né? E aí eu consigo aumentar essa regra, ou seja, eu reduzo o meu custo, reestruturo a minha operação e eu consigo buscar mais receita com a mesma equipe que eu tenho. Bom, a gente precisa dar um intervalo, né? Para tomar uma água.
programa dedicado a trazer insights, dicas e debates sobre o mundo da contabilidade. Voltando aí da água, voltamos a falar de tecnologia, né? Dos avanços e das necessidades. E IA é uma realidade. As pessoas têm que colocar isso. Muita gente não aposta na IA, não acredita. Nós temos colegas, e quando eu te falo isso, eu te falo de colegas que porte até maior do que o meu, Sim. tá? E que acham que é mais uma moda, é modismo, entendeu? Só que a IA está aí há anos, as pessoas é que nunca se despertaram para isso. A IA é super antiga, só que ela foi evoluindo, entendeu? Teve uma vez que meu filho, o caçula, falou assim: mãe, nada disso é novo. As pessoas estão tendo acesso agora. A aplicação para contabilidade que é nova, né? Mas a IA já está aí há muito tempo mesmo. Porque na realidade era o acesso, porque tudo demora um pouco a gente ter o acesso, né? Ficava tudo muito caro, porque a IA e a gente já tinha contato com ela, quem tem Alexa, né, que fala e tudo mais, que a gente até brinca que tem o Alex, né? O Alex não faz nada. O Alex faz o que você pede, mas o Alex não faz nada. Não sei se você já viu essa brincadeira, né? E o mais velho meu é Alex. Então, quer dizer, é assim, hoje eu enxergo os contadores. Hoje não, hoje, né, tem uma garotada aí bem mais descolada, mas sim, antigamente tudo eles diziam, modismo, vai passar. A nota fiscal não vai dar certo, o e-social não vai dar certo, o SPED não vai dar, está tudo aí rodando e funcionando. E tudo com nossa participação. Eu não sei se você lembra, no e-social, nós tivemos a ajuda de vários colegas contabilistas. E o que a gente conhece, né, o pessoal fala assim, a mãe do e-social, o pai do e-social, eu falo que o Doninho, o filho, o Júnior, ele foi o padrasto do e-social, porque ele ia lá, criticava, falava, botava para acertar e nos ajudar. Ele dizia assim, o que não está funcionando? Fala aí para mim de novo, fala aí, outros e tudo mais. Então, quer dizer, em todas as tecnologias nós estamos lá, em todas as vezes. Quer dizer, a gente precisa estar mais, mas é com outro olhar. Nós já tivemos colegas que tentaram a vida política, mas tentaram sem foco. Quer dizer, eles não tinham o foco para onde eles deveriam ter. A representação é muito importante, né? Sim. O trabalho do Doninho é a prova da importância do SESCOM na defesa, na melhoria dos processos, do trabalho dos contadores, né? E como é que está essa representação agora no momento, principalmente perante a Receita Federal? Porque nós estamos tendo vários problemas com a Receita. Hoje, por exemplo, ainda não saiu no site da Receita as informações da DIRF com relação às pessoas jurídicas, ainda né? Está 2023 ainda está 2023, inclusive até as pessoas físicas também, porque eu consultei hoje e dizem, né? Eu ainda não peguei a pré-preenchida, tá? Ainda não fiz nenhuma declaração pré-preenchida, mas estão dizendo que falta muitas informações e que tem algumas informações erradas. Tá? Na verdade, assim, a pré-preenchida, na verdade, é o cruzamento das informações que eles já recebem e disponibilizam. Então, a correção da informação que está ali, né, a assertividade da informação, nem é responsabilidade da Receita, é responsabilidade do prestador da informação. Essa representação que você fala é algo que a gente estruturou quando estava na frente da presidência lá do CRC e que a gente traz esse legado de atuação para cá também, né? Então, a gente está aí com 3 meses fechados de trabalho à frente do SESCOM. A gente já tem um relacionamento direto estruturado com o secretário de Fazenda do Estado, que é o Juliano Pascoal, paulista, que assumiu agora há pouco. E já tivemos esse mês de março lá com o superintendente da Receita Federal. Levamos várias ideias de projeto conjunto. Recebeu todos eles com muito carinho, já estamos desenhando um piloto
Não vou dar spoiler aqui porque tem que ser uma surpresa, né? Mas assim, é algo que eu tenho certeza absoluta que vai aproximar muito o SESCOM da Receita Federal, e às vezes esses entraves que a gente encontra na prestação do nosso trabalho em prol do contribuinte, em favor do contribuinte, ele vai ficar muito mais fluido, eu tenho certeza absoluta. Porque principalmente o SESCOM tem a FENACOM, que é forte, que é muito forte e que tem grandes condições de nos ajudar perante a Receita Federal. Sim. Inclusive, aquelas reuniões que a gente tinha no passado das entidades congraçadas nos ajudava muito, a gente resolveu muita coisa ali. Né? Então, de repente, não sei o que aconteceu, que o vínculo parece que se rompeu, partiu. E agora nós temos que voltar a colar esse vínculo, né? Porque existia, né, a reunião das entidades congraçadas, onde a gente se conheceu lá e defendia os interesses dos contadores lá. Era uma arena de discussão importante, onde a gente dizia, como um cliente da Receita, o que não estava funcionando, o que podia melhorar. Também existia esse tipo de reunião em âmbito da Cefaz. Sim, né? Também. As duas até realmente o deixaram de também acontecer. Tiveram poucas, mas existiam. Do município eu nunca participei, mas do Estado e da Receita Federal tinham, sim. Realmente as duas foram descontinuadas. Acho que a pandemia acelerou, né, esse distanciamento, mas a gente está construindo isso de novo. E eu acho que a reunião que a gente teve com o secretário de Fazenda, o Juliano, eu deixei bem claro como a atuação do contador em parceria com a Secretaria de Estado de Fazenda pode potencializar o trabalho da Cefaz, pode aumentar a arrecadação dos impostos, porque hoje, tanto na Receita Federal quanto na Receita Estadual, o cadastro do contador responsável técnico ele é facultativo. Você só preenche se você quiser. E aí eu deixei bem claro para os dois que quando eles deixam esse cadastro facultativo, eles estão aceitando se relacionar tecnicamente com qualquer um, inclusive o leigo, né, o inabilitado, o cassado, o que teve registro cassado. Então, a qualidade da informação que ele recebe pode ser muito ruim, às vezes manipulada. A partir do momento que ele torna o cadastro obrigatório, só poderão responder tecnicamente pelas empresas do Estado do Rio de Janeiro, contadores registrados e com o registro regular. Sim. Então, olha como você expurga desse jogo que é importante para a manutenção da estrutura do Estado, para o financiamento do Estado, os malfeitores. Quem não bota o nome lá como responsável técnico no CNPJ, que quer fazer coisa errada. Eu quero que a Receita saiba quem eu assessoro. E eu acho que agora, com essas reuniões que a gente tem tido, com relacionamento estruturado, já tem um SEI dentro do Estado do Rio de Janeiro correndo para que esse cadastro se torne obrigatório. E eu vou lutar para que essas reuniões elas voltem. A gente agradece muito, porque realmente nós precisamos muito voltar com esses vínculos para que a gente possa fazer esses acertos todos, né? Quem está como superintendente adjunta é a Mônica, que ela era delegada de várias delegacias, já foi da DEMAC, já foi do Leblon, então ela é uma pessoa que sempre teve muito relacionamento com a gente. E o Claudinei é contador, né? O superintendente hoje ele é contador, então ele tem um olhar assim, carinhoso com a atuação. Na realidade tinha um projeto bem antigo, né, na Cefaz, mas ele andava 1 metro e parava, que era isso do contador, para ser responsável, o contador ser habilitado, estar em dia e tudo mais. Para a Cefaz quando o Nelson Rocha era secretário. Depois saiu o Nelson, já entrou o Leonardo, saiu o Leonardo, já entrou o Juliano, e a matrícula lá tá parada ainda. Está parado. É um projeto que realmente faz falta. A gente precisa realmente não só essas duas fazendas, mas as 3, federal, municipal. A municipal a gente tem muitos problemas. O nosso prefeito atual, né, que é o anterior também, que é o Paz,
ele precisa liberar a verba para atualizar o sistema, porque desde a invasão, desde a invasão que houve, o hack, ele não investiu nada. Então, é inconcebível. Os outros estados não acreditam que a gente não consiga usar o Nota Carioca no final do mês e no início do mês, de forma... Sim, plena, né? Plena, entendeu? Se você, como eu, você deve ter, outros colegas têm. Tem mês. Como eu, você deve ter, outros colegas têm. Tem mês que a gente emite 50, 70 guias de SS. Aí no meio que você está emitindo, né, que são as retenções, aí o pessoal fala assim, eu emito tudo numa só, eu não posso fazer isso. Aí o pessoal, como não pode? Você trabalha para uma empresa, como eu tinha, de meio ambiente. Aí você trabalha, aí tem a retenção. Aí dá um problema que não aparece a guia paga. Aí eu sou obrigada a te entregar a guia com a relação. Aí você fica sabendo de todos os prestadores de serviço daquele seu cliente. Quer dizer, olha a lei de proteção de dados, não tem. Então eu faço uma guia para cada um. Então chega uma hora que o sistema olha para você e fala, cansei. Aí para. Aí você tem que esperar para voltar. A gente não tinha uma interlocução muito, a não ser o Ricardo e o Alexandre, o Ricardo, né? São pessoas que são mais abertas para o diálogo. Eu mesmo, nos 4 anos de presidência do CRC, eu nunca consegui ter uma agenda estruturada com o prefeito para discutir as temáticas da contabilidade. E aí me surpreendi quando fui para a Associação Empresarial de Campo Grande, né? Quando você vai assumir uma associação de empresários do bairro mais populoso da América Latina, onde você tem 830 mil moradores, aí o olhar é outro. Hoje eu tenho um relacionamento muito próximo com o Eduardo, com o prefeito. Ontem, inclusive, ele esteve conosco lá em Campo Grande para uma agenda de interesse do bairro. Mas essa pauta realmente da Fazenda ainda inclusive a rádio está à disposição, nosso programa está à disposição do prefeito para podermos trazer e esclarecer algumas coisas. Se eu consigo provocar uma agenda com a secretária, intermediada aí pelo Ricardo e pelo Alexandre, para a gente ver se a gente consegue criar essa agenda de discussões, porque o que a gente quer, na verdade, é dar o feedback para a administração pública, para ela entender o que nos processos dela precisa construir melhoria, para que a gente faça o nosso trabalho de ajudar ao aumento da arrecadação, a melhor informação. Porque o desespero é grande, porque o ISS vence no 3º dia útil, né? Então, veio sendo antecipado historicamente. Então, né? Você vê, se ele não funciona no último dia do mês e no primeiro dia do mês... Sobra o quê, né? E às vezes até no 2º dia também ainda falha. Então, e o cliente reclama quando a gente manda a guia em cima da hora. O Ricardo e o Alexandre, nós tivemos uma última reunião lá, né? Eles são bons de lidar, eles tentam resolver, mas tem coisas que vamos dizer assim, está acima deles. Então, eu acho que essa falta de manutenção e por isso eles não conseguem monitorar. E quando eu cheguei a comentar com o Ricardo, né? Ricardo é mais alegre, mais animado. Sim. O Alexandre é mais sério, mas é boa, gente. Muito. E eu comentei com o Ricardo, é muito dolorido quando você pega, porque eu, quando reclamo, eu pego o telefone e ligo para o 1746. Problema no site, tem problema disso. E quando eu escuto, você é a primeira pessoa que está ligando para reclamar, isso me mata, que isso parece que é até ensaiado. Aí ele falou, mas é ensaiado. Eu falei, porque, não é possível que eu, de Noan, fui a primeira pessoa, todo mês sou eu a primeira pessoa a reclamar. Às vezes é verdade, a gente reclama, sente a dor, mas a gente não briga pelos nossos direitos, né? Todo mundo reclama nos grupos, eu falo assim, vocês tentaram ligar para o 17, colocaram lá... Aquilo é a estatística da prefeitura, né? Se tem muita reclamação, vamos parar para olhar. Se ninguém reclamou, então vamos continuar. Aí ele deu até uma solução, olha, se não funcionar e tudo mais, vamos ver se a gente consegue postergar o vencimento. Aí eu falei, mas Ricardo, presta bem atenção, o problema não é só gerar guia, você tem as benditas das declarações. Se o sistema falha, você tem hora que você não consegue nem emitir nota. Sim. As pessoas que deixam para emitir nota no último dia, eu tinha um cliente que tinha mania de emitir todas as notas dele no último dia. Eu falei para ele,
Para porque não dá. Porque ele gosta de viver... Perigosamente. Perigosamente. E o pior de tudo é que aí liga e reclama, acha que você tem que ter um meio para poder ajudá-la a O que é legal aí? Essa importância política que Campo Grande tem acabou nos dando a oportunidade de ser nomeado para participar do Conselho da Cidade. Ai, que bom. O Conselho Muito da Cidade é onde a sociedade civil discute os temas que são importantes para a cidade. E a primeira reunião desse novo mandato do prefeito vai ser no dia 10, agora quinta-feira que vem. Então já está na pauta aí a discussão para que esse fórum com a Secretaria de Fazenda, junto com a classe contábil, ele seja reestruturado. Vamos ver se vai dar certo. Tem que dar. Bom, a gente vai estar começando a encerrar o programa, porque o nosso tempo é curto, né? De 1 hora. Isso aqui é uma pequena lembrança do nosso programa para você. Muito obrigado. Entendeu? Muito obrigado. E agradecemos a sua disponibilidade de ter vindo aqui, entendeu? Porque é importante. Todos os colegas precisam ouvir, entendeu? Para poder acreditar. Apesar que eu sempre digo, gente, vá ao sindicato. É importante se associar? Sim, é importante. Mas vá lá, assista, porque também ninguém é impedido de entrar. Não é só se associar. Entendeu? É participar. Participar. A gente não quer o dinheiro da contribuição, a gente quer a participação, porque a participação que realmente vai mudar, né? Eu na verdade, assim, esse trabalho voluntário sempre existiu dentro da minha casa, né? Minha mãe é presidente do orfanato há 41 anos, né? Meu pai foi presidente de clube de futebol, Campo Grande, Atlético Clube, na época áurea de Roberto Dinamite. Então, assim, eu digo, as pessoas acham que o trabalho voluntário é a doação do resto de tempo que você tem. E eu costumo dizer que o trabalho voluntário ele é igual a qualquer outro trabalho, e a diferença é que a remuneração não é o dinheiro. Isso. Mas às vezes a remuneração é mais valiosa do que o dinheiro, né? Que você recebe como contrapartida, às vezes o dinheiro não compra, que é o respeito, que é o relacionamento, que é a autoridade que você ganha para o tema que você discute e o impacto que você gera na vida das pessoas, né? Porque tudo que você faz pelo outro volta. Eu acredito muito nessa lei da semeadura, né? Se você fizer o mal, se você for indiferente, é isso que você vai receber um pouquinho ali na frente, né? Então, assim, eu quero dizer aqui que a classe contábil pode contar com o meu esforço, pode contar com a minha dedicação, que é irrestrita, né? Acho que todo mundo reconhece o volume de entrega que a gente consegue fazer nas casas que a gente passa, porque as coisas têm que fazer sentido, né? Eu acho que o bem mais valioso que a gente tem é o tempo. Então, se você pega o teu tempo, que poderia estar sendo utilizado com a tua família, que poderia estar sendo utilizado para algo que faça sentido, e você dá para algo que você não consegue impactar ninguém, você está jogando o bem mais precioso no lixo, né? É isso aí. Então, se é para fazer, façamos bem feito, e eu acho que a gente está no caminho certo. O que eu mais peço é que esses 11 mil empresários de contabilidade aí do Estado do Rio de Janeiro acordem realmente para o trabalho coletivo, né? O trabalho voluntário. E que entendam, né, o importante do associativismo, né? Isso é a importância, eles têm que entender isso. Se não nos unirem... Sim, a gente vai ser case de sucesso para isso. Quando eles verem a evolução dos associados do SESCOM, né? Com tudo que a gente quer construir e entregar para que esse serviço seja de excelência, para que a qualidade seja percebida por todos, aí é uma onda do bem, né? O teu escritório está maior, está melhor, você está diferente. Como é que você faz isso? O SESCOM que está me ajudando. Eu tenho certeza que as coisas vão crescer. E aproveitar aqui, antes de encerrar, né, antes da Bela fazer os agradecimentos, convidar, né, aos colegas para participarem, né, do projeto do Imposto de Renda, né, o Facilita. Sim, a gente tem o Facilita Imposto de Renda, que foi um projeto que a gente criou lá, enquanto ainda presidente do CRC, que a gente faz um serviço de utilidade pública dos mais importantes, né? E eu acho que 90% das exposições de mídia a gente conseguiu por causa desse projeto, então tenho muito carinho por ele. E ele de novo está aí, né? A gente vai estar rodando o estado do Rio de Janeiro todo, entregando o conhecimento dos contadores sobre o imposto de renda gratuitamente. E na última quinzena de maio, a gente vai estruturar o trabalho todo na cidade do Rio de Janeiro, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir entregar a nossa missão aí, que é também reconhecer o valor do contador perante a sociedade. Bom, encerra aí, Bela. Bom, nós gostaríamos de agradecer a todos.
pedir que entrem no YouTube, deem lá os likes no nosso programa. Afinal de contas, nós estamos fazendo o programa com muito carinho e também nos dedicando muito. Então, a gente quer um retorno também de vocês. Pedir para que, quando tenham dúvidas, alguma pergunta, por favor, mandem para a gente. Não fiquem sozinhos. Ninguém faz nada sozinho. Todos temos que fazer junto com alguém. Por isso que eu e Dinoan resolvemos fazer esse programa. Então, procurem. Nós vamos atrás, vamos tentar ajudar, vamos tentar ver, que esse é o nosso intuito, tá? É uma comunidade, né? Sim, é uma comunidade, exatamente. E já evoluímos muito. Ninguém é melhor do que ninguém, todos nós estamos no mesmo barco, né? Então, nós temos que remar juntos, né? Essa é que é a verdade. Então, nosso programa está à disposição das entidades contábeis, à disposição do SESCOM, todos aqueles que quiserem colaborar com a classe contábil, nós estamos à disposição. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Vocês sempre foram referência e sempre com esse olhar carinhoso de dividir conhecimento e fortalecer os colegas. É isso que faz diferença. Então, parabéns pelo trabalho. Continuem assim e vocês aí que estão acompanhando, prestigiem o trabalho, dividam as suas dúvidas, as suas dores aí, que a união é que nos fortalece. Boa noite a todos. Muito obrigada. Obrigado, gente. Tchau.